Estamos aqui hoje para falar sobre Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mais precisamente sobre o Relatório Voluntário Nacional. Connosco temos Ana Salvado, que é responsável pela equipa de monitorização do PlanAP. E, olá Ana, queria começar por pedir-lhe que clarificasse este conceito do Relatório Voluntário Nacional. Muito bem, olá. O Relatório Voluntário Nacional é uma espécie de mecanismo de acompanhamento que as Nações Unidas incentivam os Estados-membros a apresentar e a discutir anualmente no Fórum Político de alto nível. E é um relatório onde os países têm uma margem relativamente grande para assumir e identificar aquilo que são e partilhar. Portanto, é um processo, acaba por ser um processo muito importante de partilha de experiências, em que os países assumem os sucessos, os desafios, não diria os insucessos, mas aquilo que falta de facto fazer para a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na sua realidade. Quando diz os países, são a generalidade dos países das Nações Unidas? Sim, os Estados-membros das Nações Unidas, que até ao momento, desde 2016, portanto estamos a falar já de um período relativamente longo, não é? Isto tem sido evolutivo, portanto no início obviamente que houve um número mais reduzido de países a apresentar, mas tem sido uma boa evolução e Portugal apresentou em 2017 o primeiro relatório e agora em 2023 o segundo relatório e perspectiva-se 2027 o terceiro. Portanto, em termos de volume de relatórios, a ONU já conseguiu que este processo e este envolvimento e compromisso com este mecanismo de acompanhamento e monitorização, que permite inclusive fazer-se a comparação, não é? Já envolveu 97% de 188 Estados-membros que ratificaram, no fundo, a Agenda 2030, digamos assim. Existe um relatório análogo a nível local, para os municípios? Sim, os relatórios voluntários local. O relatório voluntário local. É exatamente como é referido, é análogo no sentido em que deve promover um conceito muito importante na Agenda 2030, que é a questão da territorialização dos ODS. Se por um lado é mais fácil olharmos para o plano nacional, porque desde logo os indicadores medem sobretudo as estatísticas de caráter nacional, descer ao plano regional ou ao plano local, isto depois também depende das configurações administrativas de cada país, torna-se um exercício mais difícil porque há menos fontes para poder medir aquilo que é desejável medir nesta matéria, mas é altamente desafiante porque a realidade vai sendo mais distinta consoante vamos afunilando o olhar para o plano local. O relatório voluntário local, portanto, a trajetória de Portugal nesta matéria ainda só cobre 5 municípios, portanto, apenas 5 municípios já voluntariamente entregaram o relatório nas Nações Unidas. Desculpe interromper, mas parece-lhe um número razoável? 5? Acha que há aqui um processo de aprendizagem? É normal ainda? Sim, é um processo de aprendizagem e de, quase diria, mimetismo, não é? A partir do momento em que se vê um primeiro exemplo e tendo em conta que há neste momento pelo menos 2 plataformas que
que servem de fonte e de inspiração para este processo, penso que facilmente este número irá melhorar nos próximos tempos. Segundo estou aqui a ver, portanto, estamos a falar de Cascais, Mafra, Matosinhos, Torres Vedras e Braga. E perguntava-lhe agora por que razão é que, a nível nacional, porque é que o relatório, porque é que coube ao Planap elaborar este relatório? Bem, a coordenação ou a elaboração deste relatório está intimamente ligada à criação de um novo modelo de coordenação e de implementação da Agenda 2030 no plano nacional. Em janeiro de 2023 foi publicada uma resolução do Conselho de Ministros que determinou uma tutela dupla deste processo. Portanto, a Presidência do Conselho de Ministros e o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Portanto, nesse nível mais político, determinou-se que o Plano APP, pelas características e as atribuições que tem no plano da transversalidade das políticas, determinou ao Plano APP que seria o organismo com um posicionamento adequado precisamente para fazer esse reporte que obriga a ter um olhar transversal sobre, desde logo, a ação governativa, diga-se a ação das políticas, públicas em termos transversais, com a colaboração da Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, num plano mais logístico, num plano de comunicação, portanto, num plano de apoio e de complementariedade ao Planap nessa matéria. Portanto, um organismo no centro do governo com um olhar transversal às matérias que a Agenda 2030 envolve, não é? Entrando mais em detalhe no relatório, penso que valia a pena explicar um pouco como é que está estruturado o documento e quais são os principais conteúdos. Então, o relatório, tal como quer para o relatório nacional, na versão nacional, quer para as versões locais, têm um guideline que as Nações Unidas disponibilizam, com margens, obviamente, com liberdade para cada país ou cada município poder ajustar, não é? Tendo em conta, inclusive, o seu grau, no fundo, de institucionalização da Agenda 2030. Portanto, desde logo há uma questão central que é a dimensão da monitorização, a dimensão dos números, não é? De como o posicionamento, neste caso do país, e quando digo país, o relatório incluiu também a realidade das regiões autónomas, portanto, país, não apenas continente. Há essa dimensão importante de nos posicionarmos perante o conjunto de indicadores e de metas que a Agenda 2030 determina. Depois, um capítulo relevante, e que aqui também pode ser aplicado nos dois contextos, no nível nacional e no nível local, que é a apropriação e a integração da Agenda 2030 nas políticas públicas, nas políticas nacionais. A nível local, o mesmo está a ser feito e nós podemos olhar para como é que a Agenda 2030 está a ser, ou teve o contributo das políticas públicas. Outra dimensão do relatório 2023 foi captar aquilo que a sociedade civil
empresas, academia, outros níveis da administração pública descentralizada, portanto já não sociedade civil, mas a nível das comissões de desenvolvimento regional, e também o relatório olhou para aquilo que eram os grandes projetos ou projetos significativos que cobriam os 17 ODS, projetos de caráter local. Uma dimensão muito relevante, e o guideline destaca a necessidade de termos uma visão transversal ao longo do relatório para se perceber como é que os grupos vulneráveis são tratados, que expressão é que têm, como é que as políticas públicas endereçam estas preocupações e necessidades, portanto, dados, estatísticas, incorporação. Nas Nações Unidas, a Agenda 2030 olha para a questão dos grupos vulneráveis com uma designação específica, que é para todos sabermos o que é que estamos a falar, o princípio de não deixar ninguém para trás, mas grosso modo o que estamos a falar é de como é que os grupos vulneráveis são abordados do ponto de vista da Agenda 2030 e, portanto, de forma transversal. Depois, e por fim, não é? Portanto, depois de se fazer uma autoavaliação, uma autocrítica do posicionamento de Portugal, há que endereçar uma pergunta que é: que desafios então é que se colocam face ao estádio perante as metas da Agenda 2030, face ao estádio das estatísticas que a Agenda 2030 mobiliza e o nível de implementação e institucionalização da Agenda 2030 no plano nacional. Que desafios é que se colocam? Mas todo este processo que está a descrever e esta metodologia que é usada pode ser aplicada do mesmo modo pelos municípios? Sim, tem um grau, diria, de replicação grande, porque se no plano nacional temos necessidade de olhar para o arco e para o mapeamento das políticas públicas de caráter nacional, no plano local existem os instrumentos municipais para um conjunto também de políticas dedicadas ao âmbito local ou mesmo supra-municipal, não é? E hoje em dia essa visão supra-municipal está cada vez mais ancorada até em termos administrativos. Portanto, a esse nível, sim, existem depois instrumentos de planeamento de caráter municipal idênticos àqueles que existem no plano nacional, as grandes opções, por exemplo, em que é possível alinhar aquilo que os municípios ou aquilo que o governo vai querer fazer para o curto e médio prazo com a Agenda 2030. É possível, ao nível do orçamento dos municípios, ter uma visão, do mesmo modo que o Orçamento de Estado, podem ter uma indexação daquilo que é a proposta de despesa com a Agenda 2030. É possível mapear e rastrear o conjunto de projetos que são executados nos municípios e identificá-los e categorizá-los e perceber o seu contributo e os seus efeitos numa lógica da Agenda 2030, da mesma maneira que se olha para os instrumentos de planeamento e para as políticas implementadas dessa forma. Portanto, há aqui muitas semelhanças e paralelismos, não é, entre os dois tipos de relatório, sim. Como o nome indica, o relatório é voluntário, mas pelo que tem estado a dizer, são bastante evidentes as vantagens na sua elaboração. Ao longo deste processo, em que o Planap tem estado envolvido, quais são, pedir de forma muito sintética, quais são os ganhos, os principais ganhos associados? Os ganhos para o país, obviamente. Claro.
Uma primeira vantagem mais relacionada com a abordagem, ou seja, ao fazer um exercício destes, que aborda, como já vimos, uma série de dimensões mais institucionais, mais visão do whole of government, whole of society. Olhamos sobretudo para aquilo que ainda não se conseguiu concretizar. Portanto, não estou a falar das metas que não se conseguiram alcançar, mas é perceber que há de facto um espaço muito grande para haver uma abordagem de mainstream da Agenda 2030. O que é que quer dizer com isso? Nós não o atingir metas, tal como atingir um compromisso político de médio e longo prazo, implica, sobretudo, saber como é que o chegar até lá vai ter que ser feito. Portanto, implica responder a um como. E este relatório permitiu-nos perceber a quantidade de desafios que temos pela frente, no sentido de termos uma abordagem que facilite a integração dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável naquilo que é o panorama do sistema de planeamento das políticas públicas. Portanto, o framework, o referencial Agenda 2030, para se atingir metas, tem que integrar o Sistema Nacional de Planeamento, diria, das políticas. Portanto, e isso é uma questão de visão, não é? Uma questão de abordagem. O relatório identificou facilmente onde é que essa abordagem pode ser desenvolvida. E, mais uma vez, o Plano Nacional tem essas possibilidades, o Plano Local também. Há vários municípios que, de facto, já elaboram os seus orçamentos municipais, as grandes opções municipais, com a lente Agenda 2030. Ou seja, sabem que no plano da educação, esta medida que o município vai desenvolver vai contribuir para atingir a meta X. Portanto, há sempre aqui uma ligação entre o que se deseja e o que se quer alcançar. Pelo que diz, todo este processo implicou o envolvimento de uma série de entidades. De certa forma, a criação daqui deverá resultar a criação de uma rede que poderá também trazer bastantes benefícios. Sim, poderá vir a ser de facto uma rede. Para já não é uma rede formal, não é? O que se percebeu, e essa foi uma das vantagens claras destes exercícios, é de que eles não devem espelhar apenas os contributos das políticas, não é? Até porque o conjunto de metas deve-se, e o atingir essas metas e o estádio de desenvolvimento do país deve-se a um conjunto de esforços oriundos, obviamente, de várias entidades, de vários organismos, de várias dinâmicas, e tentou-se que o relatório desse conta precisamente dessa conjugação de esforços e, portanto, olhar para aquilo que a academia desenvolve para a integração e a implementação da Agenda 2030, olhar para o esforço que o tecido hoje empresarial e como é que as empresas hoje se posicionam perante as questões da sustentabilidade, também foi
um importante contributo, e todas estas áreas, digamos, estão representadas e têm representantes em Portugal. O que significa que há um mapeamento já muito diverso, não é? De recursos e de atores que poderão fazer parte, de facto, no futuro de uma rede que está envolvida para a mesma finalidade, desempenhando e tendo papéis distintos. E, mais uma vez, se no nível nacional isto existe, e é possível mobilizar de forma regular este conjunto de atores, portanto, uma sociedade civil, no fundo, envolvida para esta matéria. No plano local, o fazer relatórios com estas características também pode ajudar a ter um sistema, no fundo, de governação integrado da Agenda 2030 nesse plano, sim. O Planap também tem estado a trabalhar no Roteiro Nacional para o Desenvolvimento Sustentável. Certo. Queria que explicasse um pouco que roteiro é este e como é que ele se relaciona com o Relatório Voluntário Nacional. Da mesma maneira que o mandato da resolução atribuía ao Planap essa incumbência, digamos assim, endereçava esse trabalho, o roteiro também faz parte desse mandato, o Roteiro Nacional para o Desenvolvimento Sustentável. E eu diria que era impossível partirmos para a elaboração e o trabalho nesta frente se não tivéssemos feito o relatório. Portanto, há aqui uma ligação entre fazer-se um exame e uma autoavaliação crítica, dizendo logo à partida que não está tudo bem e que há muito espaço ainda para evoluir, e isto ser a base, e daí termos um relatório com um capítulo que olha para o futuro. O que é possível a curto e a médio prazo fazer para a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Portanto, o relatório é a resposta, no fundo, ao elenco desses desafios e do que ainda falta fazer, e o relatório o roteiro é diria, um plano de atividades de curto prazo para melhorar os níveis de integração e de incorporação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no nosso sistema de planeamento, porque isso alavanca, percebe-se que é isso que tem potencial para alavancar resultados. E para isso acontecer, ou seja, para haver essa transposição da Agenda 2030 para o sistema de planeamento, é preciso tratar várias matérias antes, que é, desde logo, determinar quais são as metas que efetivamente Portugal está disposto ou faz sentido naquele conjunto das 169 metas, que nem todas são aplicáveis a um país como Portugal, quer alcançar. E isto implica também que indicadores são bons para poder acompanhar a evolução dessas metas. Depois, como é que essas metas vão ser incorporadas e adotadas? Onde? Nos instrumentos de planeamento que sairão, entretanto, olhando para aqueles que já existem e percebendo de que forma é que eles estão relacionados com esse painel de metas adotado internamente. Como é que este desafio, que passa a ser comum, precisamente porque cobre todas as áreas governativas, é de facto assumido como comum? E para isso diria que a REPLAN, a rede que o Planap coordena, de planeamento e de perspectiva, é o fórum ideal para se tratar
implementar esta visão. E depois há uma questão de suporte que me parece também relevante e que está a ser considerada neste roteiro, que é, para fazer isto é preciso conhecimento, é preciso saber fazer isto. E, portanto, há aqui também necessidades de capacitação, não é? De disseminação de metodologias, de ferramentas, de adoção de práticas que hoje em dia ainda não estão completamente, se calhar, consolidadas e disseminadas. Portanto, também será um trabalho de aprendizagem. E, mais uma vez, isto é uma realidade para o contexto nacional, mas também se pode pensar no plano local. Aliás, os relatórios voluntário local que já foram elaborados, alguns têm precisamente já esta componente muito bem expressa. É necessário o envolvimento de todos, mas é necessário também o conhecimento dos que se envolvem nisto e dos que servem, sobretudo, até de alavancas, não é? Para isto ter mais adesão, é necessário que haja conhecimento prévio de como é que se faz. Sim. Penso que a nossa conversa chegou ao fim. Queria agradecer a presença da Ana Salvado e dizer até à próxima.